sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje estou muito contente de fazer um vídeo muito especial com o Paulo, acompanhante turístico que mora já há alguns anos em Assis. Paulo, se apresente, por favor. Eu sou o Paulo, como tu disse, da Itália Espetacular, que moro aqui em Assis, que escolhi essa cidade, ou ela me escolheu para vir morar aqui. Não sei ao certo. Eu acho que ela te escolheu, Paulo. Ok. Meus amores, antes de começar a série de perguntas com o Paulo, como vocês que me seguem, sabem que eu trato de turismo há muitos anos e decidi, nesse período, fazer uma série de vídeos mais específicas sobre viver na Itália, para agregar conteúdo para os meus leitores. Então, eu espero que vocês gostem. A ideia é mostrar para vocês, tirar a curiosidade de vocês que gostariam de saber como é morar em determinada cidade na Itália, porém, principalmente estar ajudando aquelas pessoas que sonham de vir morar na Itália, como era o caso do Paulo alguns anos atrás, né, Paulo? Então, esses vídeos vão servir justamente para dar mais informação sobre algumas cidades italianas para vocês poderem estar comparando. Vamos lá, Paulo, por que você escolheu a Itália para morar e por que escolheu a cidade onde mora atualmente? Pois é como eu estava dizendo, é uma questão de... Eu sempre tive, desde criança, alguma curiosidade sobre a Itália. Nunca pensei, desde que eu me entendo por gente, eu tive essa vontade de conhecer a Itália. Era o único país que eu queria conhecer e também ainda continua sendo o único país que eu quero conhecer, apesar de já estar vivendo aqui há esse tempo e ter rodado pela Itália e feito todas as regiões. Cada vez eu me convenço mais de que é o país que eu quero morar, que eu me sinto bem, que eu tenho alguma coisa a ver, principalmente, em primeiro lugar, era por causa da arte. Sempre a arte italiana é uma coisa que transcende a tudo, tem muita arte na Itália. E eu era curioso de ver essa arte pessoalmente. E depois a gente veio para Assis em 2003, Assis, Firenze e Roma. Foram as 3 cidades que a gente visitou. Firenze, logicamente, pela arte. O Renascimento é o tipo de arte que eu adoro. E Roma, pela história, que cada um que estudou passou pela história romana e se teve curiosidade de conhecer os locais em que era falado sobre essa história, esse Império Romano, toda essa importância que teve, e também pela nossa fé a gente veio para Assis, que nós somos devotos de Santa Clara, e achamos o nosso local para morar. Ok, pergunta número 2. Qual é o custo de vida na cidade onde você mora, entre moradia, alimentação, contas fixas como internet, luz, água e celular? Obviamente, sabemos que é um gasto médio, né? Um custo médio, né? Cada pessoa vai ter o seu custo, mas é somente para as pessoas terem uma média e entender como que funciona, ok? A Itália é um país que, digamos, é uma reunião de 20 países. Cada região é um país separado que está unido por uma questão política, mas cada um tem a sua... E o norte, centro e sul é muito diferente em termos de qualidade de vida, de preço, e cada cidade tem a sua característica. A Assisi não é uma cidade das mais baratas. No sul se encontra cidades bem mais baratas, o custo de vida é bem melhor. Mas aqui, a gente agora,
com essa pandemia e com essa alta em relação ao real, a gente tinha sempre uma média, estabelecido um valor e que dava para viver tranquilo, e com esse valor de mil e poucos euros por mês, aqui em Assis se vive bem. Não se vive no luxo, mas também luxo com Assis não combina. Mas com a desvalorização do real perante o euro, a gente teve que ampliar um pouco isso, não em relação ao aumentar o euro, mas aumentar o repasse do real para o euro. Mas tranquilamente dá para viver uma vida tranquila, boa, sem grandes despesas, mas em torno de 1.200 euros dá para viver tranquilo, incluindo as despesas que tem mesmo aquelas despesas que não são mensais, que são anuais, que depois a gente fala um pouco sobre isso. Dá para englobar nisso daí. Ok. E no caso, é bom dizer para as pessoas, no caso você vive com a tua esposa, né? São em 2 pessoas, certo? Sim. Vamos lá. Como funciona a saúde pública onde você mora? É eficiente? É médico de família? Você já precisou usar? Se sim, teve algum problema ou precisou gastar dinheiro? A gente, desde que veio para Assis, e depois eu quero dar uma dica, sobre a saúde, mas isso entra no o que deveria ser dito, e eu não sabia até chegar aqui. Mas a saúde pública, na Itália, ela funciona muito bem. Pelo menos aqui, a gente tem um médico de família que, toda vez que a gente precisa, agora mudou um pouco isso por causa da pandemia, ele está muito nervoso por causa do contágio, e então mudou um pouco essa coisa Mas o normal, o que era antes da pandemia, é o seguinte: existe ali no centro histórico de Assis um ambulatório, e esse nosso médico especificamente, que atende num dos consultórios, ele atende ali todo dia, de segunda a sexta. O horário dele é das 8 ao meio-dia, mas ele chega às 7 e sai 1, 2 horas da tarde. É uma coisa que a gente não está acostumado. Eu que trabalhei na saúde durante 40 anos, não está acostumado com isso. E a gente chega ali e espera aquelas pessoas que já estavam na frente. Tem umas 8 cadeiras para aguardar ali, não tem secretária, não tem ninguém. À medida que vai saindo as pessoas que estavam na frente, a gente entra. O que precisa de algum especialista, ele encaminha. E uma coisa diferente, que eu trabalhei no Ministério da Saúde e num plano de saúde, que não precisa autorização. Pelo menos tudo que a gente precisou até agora foi só chegar. Eu tinha uma ferida nas costas, que eu não tinha tratado disso. Foi encaminhado para um especialista, um dermatologista. Ele prescreveu a cirurgia e não precisou ir em plano de saúde e ver se autorizava, se era isso ou se não era, porque o plano de saúde ele é muito bom enquanto tu não adere a ele. Depois que tu adere, tem todas as exceções. E aqui não, o médico prescreveu, está autorizado. Eu fiz essa cirurgia aqui no Hospital de Assis, e a gente paga só o normal, um ticket, que é, no máximo, o intervento ou
o exame mais caro se paga 36 euros, quando precisa ser pago. Sim, De resto, é tudo abaixo disso. realmente. E é muito bom. Realmente não podemos reclamar da saúde na Itália, não. Ok, próxima pergunta. Caso tenha filhos, não é o teu caso, né? Você tem Não é ideia o de teu quanto caso. custa a educação Não. na cidade? Você tem ideia de quanto custa a educação na cidade? Senão a gente passa para a próxima pergunta. Não tenho. Ok. Nenhuma ideia. Eu sei que é complicado, seria complicado se tivesse um filho aqui em Assis, porque a escola fica exatamente no meio do centro histórico e é um tumulto levar, trazer os filhos ou quem mora aqui levar para Santa Maria dos Anjos. É uma coisa que, em termos de custo, eu não sei, mas eu sei que é complicado. Mas a coisa importante dizer que a escola é pública, né? Vocês podem Sim, estar optando, né? De modo geral, na Itália a escola é pública, e tem também as escolas privadas para quem quiser, né? Mas é pública, né? Então não tem o gasto se vocês não quiserem. existe as pessoas que a gente já tem contato há algum tempo, as pessoas saem muito preparadas da escola pública, É, tanto em termos de qualquer matéria, como em línguas. As línguas estrangeiras, as pessoas se formam na escola média e já tem um domínio legal da língua estrangeira, não precisa fazer cursinho fora. Aliás, para te dizer a verdade, uma coisa que me chamou a atenção é que nessas vezes que a gente rodou a Itália, e teve em todas as regiões e tal, mas eu lembro de ter visto uma escola física de língua em Bolonha. Não não, vi mais uma, mais nenhuma. não tem bastante. Tem bastante escola. Mas eu não percebi. No caso, mas existem bastante escolas de inglês, por exemplo. Vamos em frente, então, com a próxima pergunta. Como você se locomove para a cidade onde mora? A pé, metrô, ônibus ou carro? Bom, metrô aqui não tem, mas É. o transporte público, quando a gente precisa, em termos de locomoção entre cidades, é, é muito bom e a Uhum. gente usa sempre. Mas aqui em Assis, a gente precisa de um carro, porque, inclusive, a dificuldade é que para te comprar um carro, tu já tens que ter um carro, porque as coisas são muito distanciadas uma da outra. Então, para ir no supermercado e fazer compra, é inviável tu ir com ônibus. A gente já fez, quando vinha para cá, ficava no máximo 3 meses, mas não é viável tu ter, depender unicamente para tudo do transporte público. Se você tem carro, qual que é o custo médio anual para ter um carro na Itália, incluindo seguro, gasolina, revisões? Pois é, depois da manhã eu vou fazer a revisão, vou trocar o pneu, porque aqui durante o inverno é 7 meses com pneu de Pneumático, verão e né? 5 de pneus de inverno. Então, 15 de abril era o máximo para ficar, porque tu pode rodar o ano inteiro com pneu de inverno, mas durante o inverno tu não pode usar o pneu de verão, né, nesses locais em que tem essa exigência. E o custo é maior do que a compra do carro, Uhum. porque em termos de comprar um carro, o primeiro que a gente comprou gastou bem mais do que o valor dele no primeiro ano em termos de seguro, de revisão, de bolo, de tudo o que precisa. Mas
é mais caro do que no Brasil, mas a aquisição do veículo é bem mais barata. Então, uma coisa compensa a outra. A gente não sente tanto a diferença, porque uma coisa compensa a outra, pelo menos no meu caso. Mas, em média, você tem ideia de quanto que vocês gastam por mês? Ou por ano, que seja? Por mês, pode ser? Não, eu não fiz a conta exata do que é, mas, tipo assim, o meu carro, um seguro anual é 350 euros por ano. Baratíssimo. Então, Muito barato. barato. É. E a revisão, que é de 2 em 2 anos, é 60 euros. Ok. Então, mais O bolo é 100 e pouco. Então, vão acumulando despesas, mas no final não chega a ser uma coisa assim inviável de ter um carro por causa das despesas de manutenção. Se você não morasse na cidade em que mora atualmente, em qual cidade você moraria? Bom, para te responder isso, eu sempre digo que eu não me vejo morando em cidade nenhuma do mundo hoje, a não ser Assis. Eu escolhi a cidade, ela me escolheu, nos escolheu, e eu estou muito realizado aqui. É a cidade que eu quero viver e não tenho ideia de sair daqui, de morar em outro lugar que não seja aqui. Como é a alta temporada turística na cidade onde você mora, isso atrapalha o dia a dia dos moradores locais? Bom, a alta temporada é alta. Isso falando sempre no normal, exceto essa época de pandemia. Porque a gente morou dentro do centro histórico, agora a gente está fora dos muros. E porque é muito lotada a cidade. A cidade é pequena, as ruas são estreitas, tem muita gente, porque o italiano ele faz, assim, do verão, eles sempre aproveitam para fazer as férias no verão, como no Brasil também, mas aqui é uma coisa que realmente faz a diferença em termos de tu visitar as coisas, porque é tudo muito lotado. Mas, de qualquer forma, a alta temporada turística não é que é um grande problema para os moradores locais, né? Dá para conviver, não dá ou não, na tua opinião? Não, atrapalha bastante. Ok. Os moradores, tanto é que tem muito desabitado já o centro histórico. As pessoas estão saindo para morar em locais fora dos muros, porque atrapalha muita gente e a cidade é pequena. Próxima pergunta. Qual é a maior dificuldade de morar na Itália e por quê? A dificuldade, tipo assim, a gente sempre tem a dificuldade da língua, que se pensa que é uma coisa muito mais parecida com o português, mas é muito difícil a comunicação, mesmo tendo já um pouco sabendo um pouco usar a língua, se comunicar, mas sempre, principalmente para quando a gente precisa de alguma coisa oficial. No falar, se comunicar, conversar com as pessoas, é muito mais tranquilo. Mas quando a gente precisa de alguma coisa oficial, aí já complica bastante. E agora, por causa da pandemia, o câmbio também está fazendo diferença, né? Por causa dessa subida do euro em relação ao real. Super concordo. Ok. Do que você mais sente falta do Brasil e por quê? Essa é uma outra coisa que eu não procuro pensar no que me faz falta. Eu não vejo assim... Lógico que tem alguma coisa, não vou nem entrar em detalhes do que seria, mas eu procuro me abstrair do que seja
aquilo que... Porque tudo tem o seu ponto positivo e ponto negativo. Ou tu não vai encontrar tudo num local só. Então, aquilo que eu não tenho condições de ter aqui, eu procuro não pensar e pensar naquilo que faz diferença de forma positiva. Então, eu não procuro ficar lamentando aquilo que eu teria falta do que não existe aqui. Eu procuro não pensar nisso. Ok. Há muitos brasileiros onde você mora? Você mantém contato com eles? É uma comunidade unida? Reduziu um pouco, que teve algumas pessoas que saíram, não puderam voltar e tal, mas tinha, antes da pandemia, tinha bem mais. Agora, não foi por causa da pandemia que eles saíram, mas sempre houve aquela união, sempre houve aquele intercâmbio entre os brasileiros aqui em Assis. Você encontra produtos brasileiros com facilidade onde você mora? Tem um mercado internacional, que a gente encontra alguma coisa mais específica, mas também encontra outras que já está chegando nos supermercados, alguma coisa também. Não se encontra em absolutamente tudo, mas o principal dá para se virar, né? Vamos lá, então, a nossa última pergunta. Paulo, qual é o conselho, ideia, sugestão que você gostaria de ter recebido antes de se mudar para a Itália? Não recebeu, mas daria para quem pretende morar por aqui? Bom, uma coisa é o seguro-saúde. Como eu falei, eu trabalhei no Ministério da Saúde e só nas últimas viagens que eu vim para cá, e por coincidência, a pessoa que me atendeu no Ministério da Saúde estava sentado na mesa, que foi a minha primeira mesa há 40 anos atrás. Mas não era esse o serviço que era feito ali na época, mudou. E que o Brasil tem, digamos, parceria, um acordo em termos de saúde com o Brasil. Eles têm com 4 países, um desses é o Brasil. Então, tô vindo para cá, tu podes, pagando uma mensalidade do INSS como contribuidor autônomo de 11% do salário mínimo, tu vai no setor CDAM, é CDAM, do Ministério da Saúde, e eles te dão esse plano, digamos assim, de saúde, que tu tens toda a assistência durante um ano aqui na Itália, cada vez que tu venha. Não só os 3 meses, que é, ou 90 dias, que é limitado a permanência, mas essa validade desse acordo para cada vez que tu vier é de um ano. Então, quando a pessoa vier e que vai morar na Itália e que não vai ter ainda essa adesão ao plano de saúde público, serve muito esse do Ministério da Saúde, que é entre os 2 países, e a pessoa fica garantida aqui durante um ano, pode fazer tranquilamente a cidadania, o que for, e durante um ano tem esse atendimento. Super interessante, Paulo, eu não sabia disso. Obrigada pela super dica. Ok, Paulo, então esse teu conselho é super válido, super diferente dos outros conselhos das outras pessoas. Eu mesmo não sabia desse conselho. Muito obrigada. Ótima dica mesmo. Super gentil, obrigada pela tua participação.
Te agradeço muito, gente. Paulo, de Itália Espetacolare, no Instagram. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês estarem seguindo. Vocês que amam Itália, que amam a Assis, vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu vou deixar o link do Paulo aqui embaixo na descrição, para vocês poderem ir lá seguir o Paulo e, vindo para a Itália, poder contatá-lo. Muito obrigada, meu querido. Dá um abraço na tua esposa e logo, logo vamos estar remarcando para nossa próxima live. Tá certo, então. Um beijo. Gente, obrigada, um grande abraço. Tchau, Paulo. Boa noite para você.